Por que Deus permite que os justos sofram? Essa é a pergunta que ecoa desde o início dos tempos. Por que o mal alcança quem faz o bem? Por que o sofrimento chega até os que oram, jejuam e andam com Deus? E é aí que entra a história de Jó, o homem que Deus chamou de justo, mas que enfrentou o inferno em vida. Jó vivia em Uz, cercado de riquezas, amigos, filhos e respeito. Era íntegro, temia o Senhor e se afastava do mal. Aos olhos de todos, sua vida era perfeita, um verdadeiro exemplo de bênção divina. Mas no invisível, algo estava prestes a acontecer. Nos céus, o adversário se aproximou de Deus e questionou: Jó te serve por nada. Toca em tudo que ele tem e verás se ainda te adora. E Deus, conhecendo o coração de Jó, respondeu com silêncio e permissão. O justo seria provado, não para ser destruído, mas para revelar uma fé que o inferno não poderia apagar. A tempestade se formava no horizonte, e Jó nem imaginava que sua vida seria a arena onde fé e dor se encontrariam frente a frente. Quando o céu se calou, o dia amanheceu como qualquer outro em Uz. Mas o vento que soprava trazia algo estranho. Uma quietude pesada, o presságio de um silêncio que grita. Jó orou, como fazia todas as manhãs, agradecendo por seus filhos, servos e rebanhos. Não sabia que naquele mesmo instante o inimigo já havia sido solto para testar sua fé. Primeiro veio um mensageiro, os bois arando o campo, e os sabeus os tomaram, mataram teus servos. Antes que terminasse de falar, chegou outro. O fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os pastores. O terceiro gritou: os caldeus atacaram, levaram os camelos, e teus servos foram mortos à espada. E por fim, o quarto mensageiro, com o rosto pálido: teus filhos estavam juntos, festejando, e um vento forte veio do deserto. A casa desabou, nenhum sobreviveu. O tempo parou, o ar pesou. Jó rasgou suas vestes e caiu por terra, mas em vez de amaldiçoar, ele murmurou: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o céu permaneceu em silêncio. Não houve voz, nem explicação. Apenas um homem no pó, adorando entre as ruínas. Porque a verdadeira fé não depende do que Deus faz, mas do que Ele é, mesmo quando tudo desaparece. Quando o corpo se torna campo de batalha, o inimigo observou e percebeu que Jó ainda adorava. Então pediu mais: toca em sua carne e verás se ele não blasfema. E a permissão foi dada. De repente, o corpo de Jó se cobriu de feridas, da planta dos pés ao alto da cabeça. Pústulas abertas, carne viva, febre e um cheiro de podridão que fazia até o vento desviar seu caminho. Sentado sobre cinzas, ele raspava suas feridas com um caco de barro. O homem mais rico da terra agora era um símbolo de miséria. Seus amigos não o reconheceram quando o viram. Sua esposa, consumida pela dor, gritou: ainda mantens tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre! Mas Jó respondeu com a voz fraca, os olhos ardendo de lágrimas e fé: falaste como uma louca. Receberemos o bem de Deus e não o mal. As noites tornaram-se eternas. O sono o abandonou. Os dias eram apenas sombras de sofrimento. E mesmo assim, Jó se recusou a negar aquele que parecia tê-lo esquecido. Por trás do silêncio de Deus, o céu o observava. Cada lágrima, cada gemido, cada respiração entre a dor e a esperança. Jó não sabia, mas sua fidelidade estava ecoando na eternidade. E você, quando tudo parece perdido, quando o corpo e a alma gritam, você ainda seria capaz de adorar? Escreva nos comentários o que significa fé para você quando o silêncio é a única resposta. As vozes que julgam. Por 7 dias, os amigos de Jó se sentaram ao seu lado em silêncio. Não havia palavras, apenas o som do vento passando entre as cinzas e o gemido de um homem que perdeu tudo. Mas quando o silêncio acabou, veio o golpe mais cruel, o julgamento disfarçado de consolo.
Elifaz foi o primeiro a falar: Jó, quem jamais pereceu sendo inocente? Deus é justo. Se sofres tanto, algo fizeste. Bildade o seguiu: Deus não rejeita o íntegro, mas também não sustenta o ímpio. Talvez teus filhos pecaram e pagaram por isso. Zofar, impaciente, completou: Jó, Deus está sendo até misericordioso contigo. Se recebesses o que mereces, seria pior. Palavras afiadas como espadas. Cada frase cortava mais fundo que as feridas na pele. Jó, cercado de miséria, ainda precisava suportar a dúvida dos que diziam crer no mesmo Deus. Ele ergueu o rosto em prantos e respondeu: Amigos, se a minha dor pudesse ser pesada, ela seria mais pesada que a areia do mar. Peço apenas uma coisa: escutem-me. Mas ninguém ouviu de verdade, e sozinho Jó começou a questionar o céu. Não por falta de fé, mas por não entender o silêncio de quem ele sempre amou. Porque às vezes o maior teste da fé não é o sofrimento, é continuar crendo quando até os justos duvidam de você. Quando o homem questiona o Criador, as noites tornaram-se mais longas que a própria dor. Jó olhava para o céu, o mesmo céu que antes lhe sorria, e agora parecia um muro frio, intransponível. O homem que um dia falava com Deus em gratidão, agora clamava em desespero: Por que nasci? Por que o justo sofre e o ímpio prospera? Onde estás, Senhor, quando o pó engole os teus servos? Cada palavra ecoava no vazio. Não havia resposta, apenas o som do vento soprando entre as ruínas. Mas Jó não amaldiçoou. Ele chorou e esperou. Mesmo sem entender, ainda chamava Deus de Senhor. Ele lamentou o dia em que nasceu, desejou o descanso dos mortos e implorou por uma explicação. Mas na ausência de respostas, começou a descobrir algo. A fé não é apenas confiar quando se vê luz, é continuar de pé, mesmo quando Deus se cala. Jó ergueu as mãos feridas e declarou: Ainda que ele me mate, nele esperarei. E nesse grito de fé, o inferno estremeceu, porque Jó não mais buscava o porquê do sofrimento, mas o propósito oculto por trás dele. Deus o ouvia, e embora ainda em silêncio, já preparava o dia em que o sofrimento seria virado em testemunho. Quando o silêncio de Deus se rompe, por dias, semanas talvez, Jó clamou sem resposta. O céu parecia de bronze, mas então, no meio de uma tempestade, o vento mudou. O trovão rugiu, o chão tremeu, e a voz que criou o universo ecoou das nuvens: Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Disseste ao mar: Até aqui virás e não mais adiante? Acaso tens tu o braço como Deus? A voz não trazia consolo, trazia grandeza. Era como se o próprio Criador dissesse: Jó, eu nunca deixei de estar aqui. Cada palavra atravessava o coração do homem ferido, revelando algo que ele havia esquecido. O sofrimento pode abalar tudo, menos a soberania divina. Jó caiu com o rosto em terra. As lágrimas se misturaram à poeira. Ele entendeu que o propósito não era obter respostas, mas reencontrar Deus em meio à dor. E então murmurou: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O silêncio de Deus terminou, e no mesmo instante, a alma de Jó encontrou descanso. Agora quero ouvir você. Quantas vezes Deus pareceu em silêncio na sua vida? Você acredita que Ele fala até mesmo no meio da dor? Escreva nos comentários e compartilhe sua experiência. Ela pode fortalecer alguém hoje. A honra de um justo. O vento da tempestade cessou. O silêncio voltou, mas dessa vez não era vazio, era presença. Deus havia falado e o caos dentro de Jó começou a se acalmar. Mas algo ainda precisava ser restaurado: a verdade sobre o coração daquele homem. Deus se voltou aos amigos de Jó e declarou: A minha ira se acendeu contra vós, porque não falastes o que é reto a meu respeito, como o meu servo Jó. Mandou que levassem sacrifícios e disse:
Jó orará por vós, e aceitarei sua intercessão. O mesmo homem que foi acusado e humilhado agora, intercedia por quem o feriu. Enquanto orava, as feridas ainda abertas começaram a cicatrizar, não pela cura física, mas pela força do perdão. A fé de Jó havia atravessado o fogo e saído do outro lado purificada. Ele já não buscava respostas, buscava reconciliação. E quando liberou perdão, algo sobrenatural aconteceu. O céu voltou a sorrir sobre os ventos mudaram de direção. A poeira da dor começou a se assentar. Jó, o homem que havia perdido tudo, agora se tornava exemplo do que é ser fiel quando nada faz sentido. E no coração de Deus, uma nova história estava prestes a nascer. A restauração em dobro. O sol nasceu sobre Uz com um brilho diferente. Depois da dor, do silêncio e da tempestade, a voz de Deus havia restaurado não apenas a fé de Jó, mas o próprio propósito da sua existência. E foi então que começou a reviravolta divina. As cinzas do passado se tornaram o solo do milagre. Deus ordenou a bênção, e ela veio como um rio após longa seca. Seus irmãos e amigos voltaram, trazendo prata, ouro e vestes novas. Os campos antes queimados floresceram. Os rebanhos se multiplicaram sem que ele precisasse mover uma pá de terra. O homem que havia perdido tudo agora possuía o dobro de tudo o que tinha. O dobro de bois, o dobro de ovelhas, o dobro de camelos, o dobro de esperança. Mas a maior restauração não estava nas riquezas, e sim no coração. Jó teve novamente filhos e filhas, e a Bíblia diz que não se acharam mulheres tão formosas em toda a terra quanto as filhas de Jó. Ele as abençoou igualmente, rompendo tradições antigas. Seu olhar, antes coberto de lágrimas, agora refletia a paz de quem conhece o fundo do poço e o abraço de Deus ao mesmo tempo. E todos que antes duvidaram agora se calavam diante da evidência viva de que nenhum sofrimento é maior do que o propósito de Deus. O pó da derrota havia se tornado o altar da vitória. A fé que o inferno não pode quebrar. Jó agora caminhava entre os campos verdes que um dia foram cinzas. A cada passo, lembrava-se das noites em que pensou que Deus o havia abandonado. Mas havia aprendido uma verdade que nem o sofrimento, nem o diabo, nem o silêncio puderam apagar. A fé não é um contrato, é um vínculo eterno. Ele olhava para o horizonte e dizia a si mesmo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aquele que fora acusado, quebrado e esquecido agora, era exemplo de resistência para gerações. Seu nome, que o mundo associava à dor, passou a ser sinônimo de esperança. Deus o exaltou diante dos mesmos que o julgaram. Mostrou que a fidelidade não é testada na bênção, mas na tempestade. E quando Jó caiu de joelhos pela última vez, não pediu riquezas, apenas agradeceu. Tu estiveste comigo o tempo todo, mesmo quando eu não te via. O céu se abriu e a paz que ultrapassa todo entendimento o envolveu. A história de Jó não termina com vitória material, mas com a vitória da alma sobre o desespero. Ele provou que a fé genuína resiste até quando tudo morre, porque ela não depende do que Deus dá, mas de quem Deus é. Agora eu te pergunto, você teria fé como Jó? Mesmo quando nada faz sentido, você ainda adoraria? Escreva nos comentários e compartilhe esse vídeo. Alguém pode precisar ouvir essa mensagem hoje. O eco da fé. Os anos se passaram. Jó envelheceu cercado de filhos, netos e terras férteis. O homem que um dia gritou ao céu em desespero, agora caminhava em paz. Não porque esqueceu a dor, mas porque entendeu o propósito dela. Cada cicatriz contava uma história, cada ruga era um testemunho de fé. Ele aprendeu que a fé não é o escudo que impede a dor, é a força que nos mantém de pé dentro dela. Que Deus não se afasta nas tempestades, apenas sussurra mais baixo para nos ensinar a ouvir. E que no fim, todo sofrimento tem um tempo, mas toda promessa tem eternidade.
Quando Jó partiu, o céu não o recebeu como um homem destruído, mas como um guerreiro que venceu a si mesmo. O inferno nunca conseguiu quebrá-lo, porque o coração que confia em Deus é inquebrável. A história de Jó atravessou séculos, alcançou reis, pobres, crentes e céticos, e continua viva, lembrando que a dor pode ser o início de um propósito maior. O nome de Jó não ficou gravado nas cinzas, mas no livro da eternidade, como símbolo do poder de resistir. E se hoje você sofre, lembre-se disso. Talvez Deus não tenha tirado tudo de você. Talvez esteja tirando apenas o que impede você de enxergar quem Ele é. Fé não é entender, é permanecer. Se essa história tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. Compartilhe essa mensagem e espalhe esperança. Porque assim como Jó, a sua história ainda não terminou.